E aí, pessoal, boa noite. Olá, galera que tá entrando aí, boa noite. Abina, Fernanda, Odenir, beleza? Luiz. Pessoal que tá chegando aí, confirma, por favor, como que vocês estão recebendo aí o áudio. Se tá legal? Tô usando o microfone aqui para melhorar um pouco. Nádia, boa noite. Fala, meu amigo! Que honra a sua presença aqui, grande Lobato. Quem tá entrando aí, por favor? Show, obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu, obrigado aí. Comecei a live 2 minutinhos antes. Valeu, obrigado. Comecei a live 2 minutinhos antes aí pra gente bater no papo. Daqui a pouco vai entrar aí o contador. Aí eu aceito ele aí pra gente começar de fato, tá bom? Gabriel, Luiz, Eduardo, Dayana, oi, boa noite. Jonathan, Rafael. Só aguentar um instantinho aí que já já ele entra. Eu que comecei um pouquinho antes, só pra gente ver essa questão do áudio aí, aquecendo. Fala, Renato, boa noite. Como é que tá aí? Tá todo mundo tranquilo com questão do imposto de renda? Tudo anotado, dividendos, a posição no dia 31/12 do ano passado? Ou vocês estão meio preocupados aí? Como é que tá a situação? Tá tranquilo? Boa noite. Claro que não. Que isso, gente. E aquela situação lá, Lobato, resolveu? Como é que ficou? Conseguiu entrar em contato com a Receita Federal? Ô, Jonathan, a gente vai fazer a live aí com ele, ele vai passar as informações importantes, né? E ele é especialista em imposto de renda para investidores, tá? Mas a gente pode perguntar a ele sem problema nenhum a questão das milhas também, beleza? A gente vai conversando com ele aí, acredito que ele não vai se opor, né? Se ele souber, acredito que sim, né? Contador experiente aí. E aí ele vai dar essa dica pra gente aí, como que fazer com as declarações das milhas, tá? Fala, Marcos, boa noite. Beleza. Pô, Lobato, que pena, hein? Tomara que consiga resolver aí da melhor maneira possível. Receita Federal não dá mole, não. Se a gente der mole, eles não aliviam de jeito nenhum, né? É a regra do jogo. Olha o Cícero aí. Chegou o cara que todo mundo tá aguardando. Ô Cícero, boa noite, meu amigo. Aí, ó, isso que eu ia te pedir. Pronto. Pediu a solicitação, agora ele vai entrar aí. Ver se eu consegui aceitar. Aí. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Opa, tudo bom, Cícero? Boa noite. Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. E aí? Só aguardando o prazo de abertura, a abertura do prazo, né? Para É fazer verdade. a tal da bagaça da declaração de imposto de renda. Deixa eu só pegar aqui o fone, para não dar eco aqui, cara. O áudio tá tranquilo aí, tá? Oi? Áudio, imagem. Tá bom, tá ótimo. Eu tô ouvindo tranquilo, tudo certinho. O pessoal tá entrando aí. O pessoal já tava perguntando por você já. Todo mundo ansioso aí, né? Chega esse período de próxima declaração, o pessoal fica doido, né, Cícero? Pois é, rapaz. Aí, e o problema é que muita gente deixa tudo para cima da hora, né? Aquele famoso mal do brasileiro. Aí acaba que acumula muita coisa. Verdade. Vamos falar um pouco aí, mas assim, o cara tem que ser pelo menos no mínimo um pouco organizado, quem faz operações aí com investimentos, né? Principalmente que opera em grande quantidade, em volume, né? Sim, sim, sem dúvida. Com certeza. Estava até perguntando aqui o pessoal, eu comecei a live um pouquinho antes, só para ver a questão do áudio e vídeo. Aí eu perguntei ao pessoal isso, todo mundo já estava preparado para fazer a declaração. Alguns responderam que estão meio enrolados aí. Normal, né? Como É, sempre. é para esses enrolados que eu estou aqui, viu? Também que se não quiser se enrolar nessa bagaça, é só chamar lá no direct lá também que a gente desenrola toda a parte aí tributária de vocês. É isso aí. Bom, pessoal, depois vocês veem aí o Cícero, só vocês clicarem aí, já seguindo ele dá várias dicas lá no perfil dele, né? Falando tudo sobre declaração aí, né? Principalmente para investidores, e claro que ele presta o serviço também, né? Especialista Justamente. aí nessa área, né, Cícero?
Justamente. Aí, assim, é que muita gente também nem... tem pessoas que até sabem fazer a declaração, mas acaba ainda preferindo, vamos dizer assim, contratar uma pessoa para evitar a dor de cabeça. Sim, sim, com certeza. Eu conheço muita gente assim. Acho que muita gente, foi o que você falou, né? Às vezes sabe, já fez, mas é bom deixar um profissional fazer, né? Uma pessoa que trabalha com isso para ter certeza que não vai ter problema, né? Justamente. Eu costumava dizer que é igual um cara que tem um carro. A maioria das pessoas sabe lavar um carro, às vezes tem até o equipamento em casa para lavar, mas Verdade. a grande maioria prefere mesmo levar lá para o lava rápido e deixar uma pessoa fazer que tem coisa que aquela questão assim, também do gostar também, né? Por exemplo, tem gente que É, gosta de, pegando um exemplo do carro, que gosta de fazer aquilo, lavar o carro, fazer do jeito dele. Mas tem é. gente que não quer saber de forma alguma e eu sou um desses, né? Para mim, eu não, eu prefiro levar para alguém lavar, que não é a minha praia, fica lavando, Sim, mas sim. Até questão de perder tempo também, às vezes, né? Às vezes você tem um tempinho e você faz, mas, pô, se puder passar para alguém, né? com Melhor, né? certeza. Verdade, você tem razão. Bom, tem até um amigo meu aí que recentemente ele entrou em contato comigo, eu ainda não te conhecia, e ele até estava falando comigo, pô, eu fiz a minha declaração no ano passado, ele está até aí na live, foi um dos primeiros a entrar, ele declarou errado alguma coisa lá, ele pagou a DARF, né, tinha que pagar um DARF por causa de lucro que ele teve em determinada operação, só que ele, na hora de fazer a declaração anual, ele informou esse pagamento no local errado. E a Receita Federal, ele caiu na malha fina e está cobrando juros agora como se ele não tivesse pagado. Então você vê, ele pagou, só que parece que ele declarou errado e aí está enrolado aí agora, correndo atrás para ver se consegue recorrer. Vou até indicar ele aí para te chamar, né? O Lobato, se tiver ainda aí, Lobato, procura Pois o é, né? Cícero aí para você tentar desenrolar esse problema aí. Nesse caso aí, o que tem que ser feito é uma retificadora e, primeiro, na verdade, tem que consultar para saber de fato qual é o problema, né? A Sim, gente tem que sim. consultar, ver qual é o motivo que caiu na malha. Se Uhum. realmente foi essa questão de preenchimento em local errado, aí muitas vezes a retificadora dá certo. Só que Ah, que bom. dependendo da situação, a Receita pode colocar a declaração tipo. Fugiu a palavra agora aqui, como se estivesse notificada. Aí, no Sim. caso, a pessoa não consegue fazer uma retificadora, tem que abrir um processo eletrônico, solicitar para Aham. a Receita, mandar a documentação, fazer e é um processo chato e que demora ali meses e meses para a Receita responder. Aí, depois que ela responde, não, abrir de novo a declaração, agora você pode retificar e fazer correto. Então, dependendo da situação, é uma dor de cabeça é, é, bem boazinha. Por isso que muitas vezes a Aham. gente sempre fala, se não sabe, né, melhor contratar, que às vezes é bem mais fácil e bem mais barato do que Com fazer certeza. errado, né? Às vezes a pessoa fica, sei lá, com pena, digamos, né? Ah, eu acho que é fácil, vou fazer. Aí acaba tendo um problema desse tipo, né? Tipo assim, de que deixou de pagar para o contador fazer de maneira correta, mas aí acaba pagando uma multa depois que foi até um valor maior, né? Então tem o gasto financeiro maior e a dor de cabeça, como você falou, né, Cícero? E um outro detalhe, que é, por exemplo, assim, beleza, eu vou pagar, mas tem que saber se a pessoa também sabe fazer a declaração dessa parte de investimentos. Eu já tive clientes que o cara contratou uma pessoa para fazer a declaração dele, aí o cara pegou aqueles relatórios da B3 que tinha no portal do SEI, que é o antigo portal do SEI, que é aquele relatório que a B3 enviava mensalmente, que tinha na posição em custódia dele, né? Sim. Pegou todos aqueles valores, aí pegava os valores totais e informou lá na renda variável como se fosse venda. Gerou vários e vários DARFs para esse cliente pagar, sendo que ele não vendia. Ele só comprava. Assim, oh, como é que eu tenho DARF para pagar se eu não vendo? Porque tinha colocado Nossa, somente no campo errado. entendi. Aí, essa brincadeira aí, além de ter gerado esses DAFs, a Receita descontou os valores dos impostos, uma parte do valor dos impostos da restituição que ele tinha a receber. Aí, para resolver esse problema, foi uma burocracia gigantesca. O cara teve que ir 3 vezes na Receita Federal, porque foi uma vez, falou com o auditor, não sabia o que era, mandou para o Nossa. departamento. Foi para o departamento em outro dia, né, agendado. Também na hora que ele mandou para outro departamento. Aí foi que lá disseram as instruções que ele tinha que fazer. Aí fez um processo eletrônico pelo portal do ECAC. Ainda demorou ali cerca de 6 a 7 meses para ele receber o valor da restituição dele. Então, assim, Dor de foi assim cabeça. a importância de saber ou que sabe que está fazendo certo, ou então contratar uma pessoa que também saiba É. fazer o seu preenchimento, fazer a declaração, principalmente que tanto de investimentos, que tem a parte de cálculo, tem a parte de colocar as informações nos campos corretos. Então,
Não é brincadeira. Não, sem dúvida, com certeza. Ô Cícero, eu separei algumas questões aqui, aí se você puder só dar uma clareada aí pra gente, né? Você que é o cara do negócio, eu vi que você gravou inclusive um vídeo no seu canal do YouTube, né? Eu tava dando uma olhada lá, vi que você postou hoje com as mudanças, né? Justo. E se você pudesse só passar aí rapidamente para a gente aí alguma coisa de mudança importante para nós investidores aí, que eles falaram na live recentemente, é um negócio bem recente, né? Isso. E que vai ter algumas mudanças agora no Imposto de Renda 2022, não tem algumas coisinhas mudaram, não foi? É, assim, de pontual mesmo, assim, que vai causar muito impacto, teve aqui, nos investimentos tem a questão do FIAGRO, né? Que os FIAGROS eram uma classe de ativos que estavam meio que perdida, não sabia se era FIIs, se era fundos imobiliários, ou se era ou apurava com outra classe de ativos. Aí, nessa live, o pessoal da Receita Federal já disseram, né, que FIAGRO vai declarar o valor das vendas juntamente com fundos imobiliários. Tanto que Aham. no programa, que eles não disponibilizaram ainda, mas deixaram lá um print, né, lá nos slides dessa live, que tem lá agora fundos imobiliários e Fiagro. Então, vai seguir a mesma alíquota, a mesma tabela, a mesma, como diz assim, tributação dos fundos imobiliários. Entendeu? Entendi. Venda de cota de Fiagro, aí vai poder fazer a compensação entre si. Ah, Vendeu o legal. Fiagro, com lucro, teve prejuízo em fundos imobiliários. Vai poder fazer essa compensação entre si, no que Entendi. tange essa parte de investimentos. Outra mudança foi justamente a questão do PIX, que agora, tanto o cara ele pode receber a restituição dele através via PIX, ou então fazer aqueles que têm impostos a pagar os impostos também através de PIX, que é o tal Ah, leitor de QR legal. Code que vai vir lá no DAF a pagar. Show, legal, E isso o é detalhe importante. desse Pix é que, para quem vai receber a instituição, obrigatoriamente a chave tem que ser o número do CPF do titular da declaração. Se for aquela Legal. chave de e-mail, chave Aham. aleatória ou chave de número de celular, ele não consegue receber via Pix nesse caso. Beleza, legal. Valeu, Cícero, obrigado. E a declaração vai começar, se eu não me engano, é dia 7 agora de março, não é isso? Aí vai até Próxima final de abril? segunda. Próxima segunda. E Próxima vai até o segunda-feira. dia 29 de abril. 29 de abril. Então, um pouquinho menos de 2 meses aí para fazer a declaração, né? Teve uma redução de cerca de aproximadamente, eu acho que cinco dias dos prazos que eram normais dos anos anteriores, né? Também porque pegou Diminuiu esse um período de pouquinho. carnaval. E geralmente, para quem já acompanha mais essa parte de declaração, sempre é na primeira segunda útil do mês de março, que inicia a Aham, declaração de imposto de renda. Então, como teve esse feriado agora, aí a primeira segunda vai ser o dia 7, que é a próxima legal. segunda-feira. Então, assim, teve uma redução para a gente trabalhar com isso. É uma redução gigantesca que 5 dias É. para a gente trabalhar faz muita diferença, mas aí da importância, né, das pessoas que vão fazer já se organizar o quanto antes. Quem quiser fazer também com a gente já tem que chamar em contato o quanto antes para a gente se organizar e atender dentro do prazo. Que um Porque tem um limite detalhe... também, né? Hã? Não tem como se abraçar. Tipo assim, talvez a pessoa deixando para depois vai te chamar em cima da hora, você vai falar, ó, já não consigo mais, É, né? Já tem muita gente para fazer. Isso. E a questão principal, porque a declaração de imposto de renda de um investidor ela é diferente daquela declaração comum da pessoa que não investe, por exemplo, que é só os informes de rendimentos ali, coloca salários, bens. Quem opera na bolsa tem todos os cálculos, deve ser feito, cálculo do preço médio, lucro, prejuízo, saber se o lucro foi tributável, se o lucro foi isento, Aham. saber se tem prejuízo a compensar. Quem opera ali no Buiarrodo, que recebe muitos rendimentos aí, colocar dividendos de várias fontes pagadoras, JCP, então requer um Muito pouco mais de trabalhoso. trabalho, um pouco mais de tempo para fazer a declaração. Então, por Sem isso que não dúvida. pode ser muito em cima da hora, porque não tem como. Ainda mais dependendo É, das operações do cara, que tem gente que faz operações que só Deus na causa. é. Faz muita operação, né? Ô Cícero, eu anotei aqui também um ponto importante aí, muita gente fica com dúvida, achando que assim, começou a investir ano passado, né? Aí a gente sabe que fica aí, você podia até esclarecer melhor se eu não estiver falando besteira, mas fica obrigado, né? Operações em renda variável, bolsa de valores, a pessoa passa a partir daí, ficar obrigado a fazer a declaração anual, não é isso? Isso. Tinha até um certo preconceito nessa parte, né? Que as pessoas pensam que era só conversa de contador para prestar serviço para os investidores. Eu até disse, estava conversando com minha esposa, falei assim, vou até gravar aquela live que o pessoal da Receita Federal fizeram. O cara da Receita lá, que se não me engano é o superintendente da Receita,
ele foi bem enfático, assim, ó, quem operou na bolsa, independente se seja R$ 1, independente do valor que você tenha operado, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, ou seja, o próprio Exatamente. cara da Receita Federal já disse isso. É por isso que as pessoas, não, mas eu operei com R$ 10, não vai dar problema. O Uhum. pior que dá, sabe por quê? Porque a cada vez mais a Receita vai criando um mecanismo para fazer essas auditagens, para saber se de fato ou não a pessoa operou na Bolsa de Valores. Olha, tinha o famoso dedo duro, né? Que é aquele Ah, IRRF, quando o cara vende, tem um imposto retido na fonte, que é o que cagueta para a Receita que o cara fez operações em bolsa. Ah, Cícero, eu só comprei, então não preciso, eu fico livre dos leão. Não. No ano passado, a Receita Federal publicou uma instrução normativa onde obrigava ali a B3 a fornecer mensalmente uns relatórios de todas as pessoas que fizeram operações na Bolsa de Valores, isso mensalmente. Aí tem lá os requisitos. Então, assim, a partir. Agora, sim, essa instrução normativa ainda ficou algumas coisas vagas, não ficou o prazo que é para iniciar essas declarações que a B3 deve fazer para a Receita, mas logo eu acho que a Receita vai fazer uma outra publicação e vai fechar o cerco. Aí, tanto é que nessa própria instrução normativa vai ficar assim, a questão do IRRF vai ficar obsoleto. Que o que a aham. Receita vai identificar mesmo, quem operou, independente da operação que o cara tenha feito, é com esse extrato da B3, que a B3 terá que fornecer para a Receita Federal. Então, daí Aí não tem pra acontece, onde aí correr. o cara faz operações, ele não vende, eu falo assim, não, mas eu operei em 2020, não declarei em 2021, meu CPF está regular, eu não caí na malha fina. Só que a Receita ela pode fiscalizar o cara nos últimos 5 anos. 5 anos. Então, se essa instrução normativa, aí começa, ó, a Receita fala assim, ó, a partir do mês de abril de 2022, eu quero que a B3 faça os relatórios e me envie também os relatórios dos últimos 5 anos de todos os CPFs que operaram na Bolsa. Nossa. Vai rodar muita Aí a gente, hein? Receita faz ali um programa, aí vai identificar, olha, esse aqui declarou, esse aqui declarou, esse aqui não declarou, aí vai só ficando ali. Aí, daqui 3, 4 anos, a Receita fala assim, olha, em 2020, você operou, era para ter declarado em 2021 e você não fez. Agora, seu CPF está pendente, é para você fazer essa declaração, informar todos os dados e vai pagar a multa aí pela entrega em atraso. Então, é Nossa. sempre que eu recomendo. Operou, faça a declaração, durma tranquilo, não fique esperando cartinha da Receita aí com problema aí para ser resolvido. Pois é. Porque eles podem, foi o que você falou, podem pedir nos últimos 5 anos. Então, pô, daqui a 4 anos, você imagina, o cara vão pedir coisa lá de trás, a dor de cabeça para você lembrar o que foi feito, buscar ali nota de corretagem e tudo mais, né? Fora a multa por atraso de tanto tempo, né? E um detalhe é que às vezes a pessoa assim, eu comecei a operar na corretora X, aí, não gostei, mudei para outra corretora Y. Uhum. Aí beleza, aí ele não declarou, aí ele fechou a conta dele, não tem mais acesso, não tem mais nada. Aí daqui Nossa. 4 anos a Receita Federal pede para ele fazer a declaração. Como que ele vai conseguir essas notas? Ele já encerrou a conta, aí ele vai ter que ir no suporte daquela antiga corretora, fazer um trabalho gigantesco, uma dor de cabeça Aham. gigantesca, para poder resolver aquela bagaça. Então, É, não compensa. dor de cabeça. Não sei, só aproveitando aí, a Juliana mandou a pergunta: a Receita geralmente notifica por e-mail, carta física? Atualmente está mais digital isso aí ou ainda é cartinha? Você sabe dizer? Olha, ela notifica através de carta ainda é um serviço assim meio que ultrapassado. Só É. que a pessoa ela pode criar um código de acesso naquele portal do ECAC e ir consultando ali a sua declaração, sei lá, uma vez a cada por mês, ou uma vez a cada 6 meses, sei lá, ele olha, vai lá consulta esse portal do ECAC e vê lá como é que está a situação do CPF dela. Ah, tá Perfeito. ok, a declaração foi processada, recebeu a restrição, tá tudo tranquilo? Então, beleza, não tem que ter dor de cabeça. Mas se tiver Entendi. algum problema, a Receita Federal manda uma carta com a notificação. E um detalhe é que às vezes a pessoa não deixa atualizado esse endereço. Aí a Receita É, Federal manda, a pessoa não recebe, só que a notificação vai seguir do mesmo jeito. Né? entendi. Não é porque a pessoa tem que receber para dar curso ali, não. A Receita emitiu a notificação, a pessoa tem que saber ali, consultar, principalmente, saber qual é o problema para resolver o quanto antes. Entendi. Beleza. Então, pessoal, fica atento aí, ó. Endereço atualizado, mas para tirar a dúvida, né? Acessar o portal DECAC lá para você ver sua situação, se está tudo certinho. Quem tiver aí com a pulga atrás da orelha achando que fez alguma coisa errada, né? Ficar de olho lá. Ô Cícero, a gente fala de bolsa e tudo mais. Na renda fixa, não tem essa obrigação
de fazer a declaração ou tem? Tem um limite ali? Como é que funciona na renda fixa? CDB, né? Tesouro Direto, enfim. Olha, assim, na verdade, o que... Vamos falar aqui sobre quem é obrigatório e quem não é, para depois eu Tá. falar aqui dessa parte de renda fixa. Um exemplo, a Receita Federal publicou agora a Instrução Normativa 2065 de 2022. Nessa Instrução Normativa, consta lá todas as regras referentes ao IRPF 2022. No primeiro, no inciso segundo ali, vai ter todas a lista de quem é obrigatório a declarar. Quem teve rendimentos tributados acima de 28.556,70, quem teve rendimento isento acima de 40 mil reais, quem operou na bolsa, quem teve ganho de capital, do qual teve imposto, né? O cara vendeu um veículo que teve ganho e pagou imposto ali, ou vendeu casa, terreno, etc. Quem não era residente no Brasil, foi posterior e voltou agora com ânimo de ficar, né? Ficar de vez, também tem que declarar. Então, assim, tem esses requisitos. Se o cara se enquadrar em apenas um, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, o cara operou na bolsa, beleza, ele tem que declarar. Aí, no que tange a parte de renda fixa, é o seguinte. Há duas situações. Primeiro, se o cara é obrigatório declarar, todos os investimentos de renda fixa que ele possuir, que tiver saldo superior a R$ 140, deve ser informado na declaração. Agora, se o cara não precisa declarar, ele não se enquadra em nenhum dos requisitos ali que eu acabei de citar, e ele investe somente no Tesouro Direto. Ele tem ali R$ 30 mil no Tesouro Direto. Mas o fato dele investir em renda fixa não obriga ele a fazer a declaração de imposto de renda. Ok? Mas se por algum motivo ele tiver que declarar, qualquer investimento que ele tiver saldo superior a 140 deve entrar na declaração. Beleza. Então tá jóia. Então a renda fixa não tem essa obrigação, né? Igual a renda variável, né? Bolsa de valores, por exemplo. Beleza, Cícero. Não sei se você consegue ver os comentários aí. O Moura fez uma pergunta aí, eu não consegui entender muito bem. Talvez você consiga. Quem foi? Um pouquinho para trás aí, o Moura, tá sem foto ali, ó. Moura, no cálculo do preço médio de um fundo imobiliário, a diferença entre compra e venda, nomeamos dia ou em dias diferentes? No cálculo do preço médio de um fundo imobiliário, a diferença entre compra e venda, nomeamos dia ou em dias diferentes. Bom, eu também não entendi muito bem a pergunta, mas vou explicar aqui como funciona o cálculo do preço médio. Tá. O cálculo do preço médio, ele fala assim, média ponderada, ele tem que seguir a ordem cronológica. Então, por exemplo, assim, no dia 1º você comprou, no dia 2 você comprou, aí vai fazendo a média ponderada desses ativos. Beleza. No dia 3 você vendeu uma parte, aí você vai baixar da sua carteira ali a quantidade que você vendeu. Uma coisa que vocês têm que saber, o que altera o preço médio? Compras por valores diferentes altera o preço médio. Um exemplo, você tinha 10 cotas do IRDM ao custo médio de R$ 100. Você comprou mais 2 cotas a R$ 100. Seu preço médio não alterou, porque você comprou o mesmo valor que você já possui em carteira. Então, se tinha 10 a 100, agora ficou com 12 cotas a R$ 100. Então, só altera nas compras com valores diferentes do que você já tinha em carteira. Venda não altera o preço médio. Venda altera somente a carteira, a quantidade em carteira, mas o preço médio continua o mesmo. Você tinha 10 cotas a R$ 100, vendeu 5, agora você vai ter 5 cotas a R$ 100. O preço médio não alterou, só alterou a quantidade que foi vendida ali. Beleza? E há outras formas também que alteram o preço médio. Desdobramento, grupamento, bonificação, subscrição. Aquelas eventos que muitas empresas fizeram aí, que é cisão, fusão, e os cambareta tal aí que eles fizeram aí, que altera o preço médio. A Mer com Betou, Gol com Smills, XP com Intube, várias outras empresas que fizeram aí essas reorganizações societárias que alteraram o preço médio de alguma forma. Alguns mudaram o ticket, enfim. Só complicando a nossa declaração. Para nós, né? Quem é investidor, né? Quem é contador tira de letra. Agora, o pessoal que estava investindo aí... Quem é um contador aí que está por dentro dessa bagaça dos investimentos, né? Que nem todos também vai entender essa parte, né? Verdade. Foi bom que você falou isso, porque eu tenho até um curso de investimento, estava conversando com um amigo, ele tem uma empresa.
E ele falou, pô, eu pago um contador para fazer a contabilidade da minha empresa, né? E ele investe como pessoa física. E aí ele falou comigo, Saulo, vê se você me ajuda no imposto de renda, porque o meu contador, ele até me ofereceu de fazer meu imposto de renda, mas quando eu falei que eu investia, ele disse que não sabia fazer a declaração de investimentos. Aí eu falei assim, caramba, cara, o cara é contador e não sabe. Ele falou, pois é, ele se especializou em outra parte, apesar de ser contador, ele falou que não tinha segurança para fazer a minha declaração. Aí eu vou ter que procurar um contador que tenha esse conhecimento. Eu falei, pô, eu não sabia disso, porque eu não sou da área de contabilidade, né? Então eu pensei que todo contador soubesse, mas foi o que você bem falou. Não é qualquer contador, né? Tem que ser um contador que saiba fazer a declaração mesmo da parte de investimentos, porque não são todos, não. Não, mas assim, desse contador do seu amigo, primeiramente ele está de parabéns pela ética que ele teve, pela Verdade. a humildade de ter falado, ó, eu não sei fazer isso. Isso é a maneira correta. Como você Sim. bem citou, contabilidade ela tem várias ramificações. É igual advocacia, o cara pode ser advogado trabalhista, criminal e tal, não sei o quê. Contabilidade da mesma forma. Eu me especializei na parte de declaração de imposto de renda, principalmente focado em investidores. Então, eu domino de fato essa parte. Só que, em contrapartida, a contabilidade de empresa em si já não é minha praia. Sim. Entendeu? Então, assim, há quem se especializa numa área e quem se especializa em outra. Claro, Né? claro. Não vai deixar de ser um bom profissional. Agora, sim, a pessoa, como disse, tem que ter essa humildade. Fala assim, não, eu não faço isso, não sei fazer isso, chame outra pessoa. Então, é isso que Sim. deve ser feito. Né? Mas já Com teve também certeza. casos de pessoas que contrataram um determinado contador para fazer, ele não sabia, mas também não disse que não sabia e fez merda na declaração. Pois é, aí que é o problema, né? É. Aí dá dor de cabeça pro cara. Ô Cícero, o pessoal tá mandando outras perguntas aqui, mas acho que se a gente for ficar respondendo cada uma, a gente vai acabar fugindo um pouco, né? Eu vou só te passar os outros tópicos que eu tinha até anotado aqui já, para a gente seguir uma sequência lógica, né? Quando a gente falou renda fixa, as mudanças. Aí depois, dando tempo no final, a gente pega aí, pessoal, as perguntas que vocês fizeram, senão a gente acaba, né, se perdendo aí e fica uma coisa muito aleatória, né? Se você quiser fazer. Você concorda, Cícero? Ou você quer Sim, responder? vamos só responder aqui a pergunta do Moura lá, que ele fez um complemento aqui, que é para Tá, tirar a dúvida dele. Aí a gente beleza. segue aí o cronograma. Que ele diz Claro, o seguinte, claro. é que eu ouvi dizer que operações no mesmo dia não alteram o preço médio. Realmente, não altera, que operações no mesmo dia é considerado day trade. Então, você vai pegar somente a cotação do dia, a compra e a venda daquele dia, mesmo que seja em fundos imobiliários. Você vai pegar somente as operações do dia e fazer o cálculo das operações. O cara ia vender IRDM 11, só que na hora de fazer a ordem, em vez de vender, ele comprou mais. Aí ele Uhum. comprou 5 cotas e ele queria vender essas 5. Aí mais tarde ele vende 10, as 5 que ele já tinha em carteira e essas 5 que ele comprou. Então, nesse caso, né, apesar da tributação ser a mesma, 20%, não ter diferença na hora de informar, mas o cálculo vai ser diferente. Essas 5 que ele comprou e vendeu no mesmo dia, ele vai fazer a operação como um day trade. Pega a cotação de compra e a cotação de venda. E as outras 5 faz a operação, o cálculo normal. Beleza? Perfeito. Obrigado, Cícero. Agora ficou claro para ele. Bom, tem uma aqui também que você já falou, no investimento em bolsa fica obrigado a fazer a declaração, como você disse, né, na live lá, o superintendente, né, da Receita Federal próprio falou, fez investimento em bolsa, o pessoal que chegou depois fica ligado porque fica obrigado a fazer a declaração, mesmo que a pessoa não se enquadrasse naquela obrigação antes, né, mas a partir do momento que investiu, tem que fazer aí a declaração anual, né, como o Cícero já Isso. comentou anteriormente. Cícero, então aproveitando isso aí, né, dessa obrigação de fazer a declaração para quem investiu em bolsa. Quais são as possíveis consequências para quem investiu na bolsa, por exemplo, em 2021 e esse ano pretende não fazer a declaração? A primeira consequência é ficar com o CPF pendente. Quando a Receita Federal identifica que ele fez operações e que ele não declarou, ele vai ficar com o CPF pendente de regularização. E para regularizar o CPF, ele terá que fazer a declaração. E quando ele faz a declaração depois do prazo, é gerada uma multa por entrega em atraso. Essa multa ela varia de 1 a 20% do valor do imposto devido, sendo com valor mínimo de R$ 165,74. O outro detalhe, quando a pessoa fica com o CPF pendente de regularização, isso impede dela de fazer diversas coisas. Fazer empréstimo, consórcio, financiamento, tomar posse em concurso público, emitir ou renovar passaporte, ok? Então, assim, o cara quer ir embora, quer fazer um passeio para Disney.
ele está com o CPF pendente. Na hora que ele vai lá para emitir o passaporte dele, ele não consegue. Ele vai ter que primeiramente regularizar o CPF dele para depois conseguir emitir esse passaporte. E também tomar posse. O cara que é concurseiro, passa ali estudando, operou na bolsa, fez day trade, não fez a declaração com o CPF pendente. No dia que ele vai levar a documentação para tomar posse, ele não também consegue ser empossado, porque o CPF pendente de regularização devido à ausência de uma declaração. Então, daí a importância, fez operações, ou que, se é obrigatório por qualquer motivo, faça a declaração e fique livre de dor de cabeça. Pois é, o pessoal vê aí como que é grave o negócio, né? Trava a vida da pessoa toda. A Regina aí, se não me engano, deu a dica aí do pessoal que está mandando pergunta no chat. Tem um botãozinho aqui embaixo na live, vocês vão ver ali, se não me engano, um balãozinho com uma interrogação. Aí vocês mandarem a dúvida ali, fica mais fácil para depois, no final, dando tempo aí, o Cícero, a gente vai respondendo aí as dúvidas aos poucos, tá bom? Então usem o balãozinho ali que fica mais organizado. Cícero, um assunto aí que está muito em alta ultimamente, criptomoedas. E aí, não é bolsa de valores, mas é renda variável. A pessoa precisa declarar? O que você recomenda aí como especialista na área de investimentos e da tributação? Precisa sim declarar. As operações com cripto, ela tem uma regra diferenciada, regra diferente no caso, né? Primeiro, ela tem isenção nas vendas até R$35 mil. O cara vendeu abaixo de 35 mil, teve lucro. Ele vai ter que informar na declaração, mas só que ele não vai pagar nada de imposto, que esse lucro é isento. Se ele vendeu acima de 35, é um lucro tributável. Se tiver lucro, é um lucro tributável, ele tem que pagar o DARF no mês seguinte, como faz nas operações em bolsa. A Receita Federal vai dizer o seguinte: para informar na declaração, criptos, o cara tem que informar a posição dele em custódia, que é aquelas criptoativos que eles tinham em 31 de dezembro, o lucro isento e o lucro tributável. Muitas vezes a pessoa pensa assim, não vou declarar o lucro isento, porque é isento mesmo, não vou ter que pagar nada, mas deve ser informado na declaração todo o lucro isento, para justificar justamente a evolução patrimonial que o cara teve de um ano para o outro. Então, operou em criptos, informa. Uma outra observação de criptativos é que se o cara tem valor aplicado em 31 de dezembro inferior a 5 mil em cada criptomoeda, essas criptos que têm o valor inferior a 5 mil, a Receita diz que ele é dispensado de fazer o preenchimento. Semelhante àquela parte de renda fixa que nós falamos no início, que se o cara tiver saldo superior a 140, ele deve informar. Já em criptos, é saldo superior a 5 mil reais, ele deve informar na aba Bens e Direitos, essa posição. Tá. Se for então, o patrimônio em cada criptomoeda, se for menor que 5 mil, ele não tem a obrigação de informar isso? Isso, ele não tem obrigação, mas geralmente eu sempre dou dica. Já que vai fazer a bagaça da declaração, informe todas as criptos que você tem, porque pelo menos ali já vai ficar registrada a quantidade, o seu preço médio, para no futuro você fazer todos os cálculos bem certinho. Eu sempre, se vai declarar, informa logo tudo e fica aí com a declaração completinha. Legal. Muito bom. Beleza. Ou seja, só uma dúvida que até minha surgiu agora. Quando a gente vai pagar o DARF do lucro, né, se for acima de 35 mil no venda no mês, a gente usa o mesmo código de bolsa, 6015, ou é outro para cripto? Não, é diferente. Quando você faz operações com criptos, você é obrigatório fazer o preenchimento do GCAP, que é o Programa de Ganho de Capital. Quando você preenche ali todas as operações do mês que você fez, lá mesmo você consegue emitir o DARF, lá vai ter o código específico, ok? Tá. E um detalhe que há uma diferença no código das operações, que, por exemplo, assim, depende da corretora que você utilizar. Ou melhor, da onde essa corretora está localizada. Se ela é brasileira ou se ela está localizada no exterior. Então, na hora de preencher o GCAP, vai ter uma diferenciação também nos códigos lá. Caramba, o negócio não é simples, não. Não. E criptos, assim, pra gente, eu trabalho assim, eu sempre digo assim, criptos é um tipo de investimentos para a parte de declaração que dá uma dor de cabeça terrível. Porque a maioria das corretoras não tem, igual dizer assim, a nota de corretagem. Não tem. Aí muitas conseguem extrair um Excel, só que nesse Excel não tem as informações suficientes para fazer todos os cálculos, para fazer o preenchimento ali, a apuração dessas operações. Então, aí, às vezes, o que o cara tem que mandar? O cara tem que mandar um print das operações. Então, é um pouco mais trabalhoso fazer declaração de quem opera com criptos. Principalmente aqueles caras que compram e vendem em alto volume. Os traders, né? Te dão mais trabalho, né, Cícero? Mas não faz. Aí agora sim, como disse, os valores são diferenciados. Não, entendi. Aproveitando que você tocou no assunto do GCAP, tinha até perguntado aí anteriormente, né? Outro assunto que está muito em alta aí
é a questão de milhas aéreas, né, que o pessoal faz com cartão de crédito. Não é muito a parte ali de investidor, mas está relacionado, né, com o pessoal que quer ganhar dinheiro no mercado de capitais acaba se interessando por isso também, né, milhas aéreas e tudo mais. Eu costumo até falar bastante desse assunto aqui. O GCAP é obrigatório para essa questão desse mercado de milhas aéreas aí, que o pessoal vende, né, para poder fazer uma renda extra e tudo mais, ou não é obrigatório? Você informando lá em as milhas que você tem ou as que você vendeu, fica tranquilo. Olha, depende do volume de vendas. Se o cara vender assim, é a mesma regra do Bitcoin. Se ele vender até 35 mil reais por mês, ele é isento, independente do lucro que ele tenha. Se ele vender acima de 35 mil reais, aí é tributável e ele é obrigatório fazer o preenchimento do GCAP. Tem que fazer o GCAP, então. Então, exemplo, Cícero, eu sempre vendo menos de 35 mil. Então, o que o cara tem que fazer? Fazer uma planilhazinha, saber qual foi o lucro que ele teve em todas as vendas ali mensais e informar esse lucro total lá na declaração de imposto de renda. Aí volta novamente. Cícero, preciso mesmo informar o lucro isento? Precisa. Isso. Um exemplo bem assim, grosseiro. Vamos supor que você opera com milhas aéreas, você tenha mensalmente ali um lucro de 20 mil reais vendendo milhas aéreas. Você opera tal, compra iPhone, vende só para gerar milha e vai vendendo ali mensalmente. Aí você tem um lucro mensal de 20 mil reais. Tá. 20 mil vezes 12 vai dar o quê? 240 mil reais. Imagine um valor de uma renda de 240 mil, que você comprou um imóvel, comprou carro, ou montou uma carteira de investimentos. Aí como que você vai... Aí o teu salário, você ganha, sei lá, 100 mil. Aí você vai fazer a declaração, ganhou 100 mil, e a sua evolução patrimonial foi de 300. Assim, aí o auditor pode ser que chame você para prestar esclarecimento. Assim, olha, me diga aqui, como é que você ganha 100 mil e o seu patrimônio aumentou em 300 mil? Como que você fez essa proeza? Não, é porque eu vendi milhas aéreas, mas eu sempre vendi até 30 mil e tinha um lucro ali. Então, por que não informou na declaração? Para justificar essa evolução patrimonial. Então, daí a importância. Apesar de isento de imposto de renda, deve ser declarado na declaração. Beleza. Lucro isento, mesmo assim, tem que ser informado. Né? Para saber, para a Receita saber, olha, essa evolução patrimonial, uma parte é do salário, outra parte desses rendimentos que ele teve aqui. Aí vai bater certinho essa evolução patrimonial que ele teve de um ano para o outro. Na declaração, a pessoa tem que ver o seguinte, sempre na aba de bens e direitos ali, tem dois campos, né? Que é o 31 de dezembro do ano anterior e 31 de dezembro do ano atual do que o cara está fazendo a declaração. Então, quando ele vai fazer esse comparativo, lá no final vai ter o total de patrimônio que ele vai declarar. Preencheu toda a declaração, aí o cara tem que avaliar essa evolução patrimonial, se condiz ou não com os rendimentos que ele teve. Com certeza, perfeito. E só fazendo um esclarecimento aí para o pessoal também, o que você está falando, né? Você teve um lucro isento, tem que fazer a declaração por causa da evolução patrimonial, para justificar aquele dinheiro que está aparecendo na sua conta. Mas a declaração não significa que vai pagar imposto, né? Porque muita gente fica com medo, né? Ah, não vou declarar porque eu não quero pagar imposto. Não, pessoal, vocês só estão informando o que você fez com o seu dinheiro naquele ano, né? Por exemplo. Mas não necessariamente vai ter que pagar imposto. Né? A declaração você está informando, a Receita vai cruzar os dados para ver se está tudo certinho. Ela quer acompanhar ali para ver se, por exemplo, a gente não está com algum ganho ilícito, né? Que muita gente aí a gente sabe que acontece por aí, né? Então por isso que a gente tem que declarar, né? Para que eles possam ir acompanhando. Mas não significa que vai pagar imposto, né? Vai depender do que fez. Vai depender do tipo de renda, que tem a renda que chama renda tributável, que é aquela que vai incidir imposto, e tem aquela renda que é isenta, ou que já foi tributado diretamente na fonte. Um exemplo de o JCP. O JCP ele é um rendimento tributável, mas a empresa que pagou o JCP já reteve lá na fonte, o cara recebeu o valor líquido. Então, ele não vai pagar mais nada sobre aquele valor. Então, há essa diferenciação. É que muitas vezes a pessoa, eu não vou declarar porque a Receita Federal vai saber e tal. A Receita Federal sabe mais do seu patrimônio do que você mesmo. Então, não adianta querer esconder que ela sabe tudo. Hoje, a cada dia, esses algoritmos da Receita aí de confrontamento, de cruzamento de dados ficam mais poderosos. Então, as empresas têm que fazer a DIF para declarar ali os impostos na fonte. Então, ela já vai saber se tu ganhou ou não acima de 28.550 lá e 70 centavos. Então, já é importante de você... É obrigatório fazer? Então, faça, que a Receita Federal, ou que demore, ou mais cedo ou mais tarde, uma hora você cai nas garras dela.
Exatamente. Lembrando que você falou, né? Eles têm 5 anos para poder te cobrar alguma informação. Então pode ser que esse ano você tenha saído ileso aí, só que pode ser que você tenha uma surpresa negativa lá na frente, né? Então por isso a importância de fazer a declaração e da forma correta, né, Cícero? Então o pessoal aí que está Justamente. vendo, tá inseguro, tá achando que, pô, pode ser que faça uma declaração mais ou menos, alguma coisa errada, busque a ajuda de um profissional, tá aí o Cícero, especialista em investimentos, contador, que pode te ajudar. Manda uma mensagem para ele que vai te orientar bem em relação a isso aí. Não deixa para a última hora. Não, como bem citou, não deixe para a última hora, ok? No ano passado, a gente deixou de atender 10 pessoas porque às vezes a pessoa chega, não, vou fazer, e quando chega lá, nos 45 do segundo tempo, né? Eu costumo brincar que pensa que a gente é parteiro, né? Só chama na hora de tirar o menino ali do coisa, mas não é, requer um tempo. E às vezes a Claro, gente já tem claro. trabalho, já muitas das declarações a ser feitas, então a gente tem que se organizar e agendar todos os clientes. Então, quem quiser de fato fazer conosco, sugiro entrar em contato quanto antes. Beleza, Cícero. Tem um tempinho para a gente ver umas perguntas aqui, rapidamente? Tem. Então vamos dar uma olhada aí. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar de baixo para cima para a gente ver se apareceu aí para você também. Juliana. Ju Essa aí, Rezende. acho que essa aí você inclusive já respondeu, né? O preenchimento do GCAP é obrigatório ou opcional? Aí você falou, É, ah, desculpa, pode falar. olha, depende, como diz, depende muito do volume de vendas. Tá? O programa GCAP, você consegue baixar o manual de preenchimento. Lá vai dizer o seguinte: se você vender até abaixo de 35 mil, você não é obrigatório fazer o preenchimento do GCAP. Você pode informar o lucro isento diretamente na declaração. Ok? Agora, se você vender acima de 35 mil, seja lá investimento exterior, criptos, um veículo, casa, Família que você milhas falou, né? aéreas, se vendeu acima de 35 mil, já é obrigatório fazer o preenchimento de GCAP. Beleza. Então, esclarecendo aí que a gente tinha falado. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Se um dependente meu operou e tendo obrigação de declarar, posso manter como meu dependente? Pode. No caso, você que vai ser o titular da declaração, você vai ter que informar as operações de seu dependente. A posição em custódia que ele tinha nos ativos, o lucro ou prejuízo das vendas que ele realizou, os dividendos, JCP. A declaração vai ser normal, só que você vai informar esses bens lá que quando você vai declarar, por exemplo, as ações, vai ter uma opção lá que você vai falar, vai selecionar assim, é titular ou dependente. Aí você vai, no caso, como não é seu, do dependente, você coloca lá, dependente. Vai abrir um novo campozinho ali que você vai selecionar o dependente a quem pertence aqueles investimentos. Então, a declaração segue normal. Perfeito. Então, aí, Lobato, respondido. Obrigado, Cícero. Vamos lá. Mais umazinha aí. Tem uma aqui que eu não consegui abrir. Aí, ó. O Odeni perguntou: acima de 65 anos precisa declarar? Precisa. Às vezes a pessoa confunde a obrigatoriedade de declaração com uma questão da isenção de imposto de renda. A Receita Federal é bem enfática. Se o cara é aposentado e ganha, sei lá, 3 salários mínimos, acima de 65 anos, a diferença é quem tem mais de 65 anos é que ela tem, vamos dizer assim, um salário a mais de isenção do que a pessoa normal. Por exemplo, se até 28 mil é isento de imposto de renda. Então, assim, vai ter uma parcela equivalente a um salário mínimo por mês que vai entrar também na isenção porque tem mais de 65 anos. Só que isso, o fato da pessoa ter acima de 65 não isenta e não, como diz assim, não descarta ela que ela tem que declarar. Muitas vezes ela vai declarar, só que não vai pagar imposto. Mas se a pessoa tem 65 anos e operou na bolsa, ele tem que declarar do mesmo jeito, independente da Perfeito. idade. Perfeito. Vamos ver mais umazinha aqui. Essa aí já não é de relacionada a investimento. Vamos lá. Marcos Portilho. Como devo declarar recebimento de aluguel de imóveis? Depende do valor, Marcos. A legislação vai ser o seguinte: se você receber de aluguéis acima de R$ 1.903,98, você tem que fazer o preenchimento do GCAP, ou melhor, do Carnê-Leão, e depois
exportar as informações para o programa RPF. Agora, se o valor que você recebe mensal é abaixo de R$ 1.903,98, aí, no caso, você pode informar diretamente na declaração de imposto de renda, sem precisar fazer o preenchimento do Carnê-Leão. Então, aí vai depender muito do total que você recebe de aluguéis no mês. Beleza. Vamos ver mais umas aqui para a gente já finalizar, Cícero, só um segundo. Calma aí. Foi. Eu acho que, Juliana... Tem uma aqui, ó, como saber... Pode falar, fala a sua aí primeiro, que essa tá travada aqui, a gente não perde não. Pode ver o que você falou. Diz aqui o Rafael, operei em 2021, foi liquidado em 2022, declarou esse ano ou no próximo? Olha, geralmente, isso aí ocorre muito, a pessoa que compra lá no dia 28 ou 29 de dezembro, que a liquidação vai ser realizada somente no ano seguinte. Nesse caso, há duas situações, né? Como há o fato gerador da operação, que é a questão da nota de corretagem ali, né? Que é gerada no mesmo dia que ele faz a operação. Então, nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai calcular essa compra que ele fez, vamos supor que ele tinha comprado fundo imobiliário, ele vai informar na aba bens e direitos normalmente. Só que dependendo do valor da nota, ele vai ter que fazer um lançamento adicional lá na aba dívidas e ônus, porque o valor da conta não saiu ainda. Então, na legislação, no manual de preenchimento do programa IRPF, vai dizer o seguinte: quem tem dívidas e ônus acima de R$ 5.000 deve informar na declaração. Então, nesse caso, o cara fez uma compra no dia 29 de dezembro, cujo valor foi R$ 4.000, essa compra. Então, ele vai informar esses ativos na aba bens e direitos normalmente, ok? Só que, e não vai precisar fazer nenhum lançamento adicional. Por quê? Porque o valor da nota foi 4.000. Então, é o valor que ele está, como se ele estivesse devendo para a corretora, que vai ser liquidado, vai ser descontado só lá para o dia 2, 3 de janeiro, né? Devido ao feriado e tal. Então, nesse caso, ele não precisa fazer um lançamento adicional. Agora, no segundo caso, o cara fez uma operação no dia 29 de dezembro, a nota de corretagem com um valor de 6.000. Aí, além de informar esses ativos que ele comprou no dia 29 de dezembro, na aba bens e direitos lá, ele vai ter que fazer um lançamento adicional na aba dívidas e ônus. Aí ele vai colocar lá em outras dívidas e ônus, vai falar assim, o valor devido à corretora X, referente à nota de corretagem tal, operada no dia tal, que vai ser liquidada no dia X. Pronto, só coloca. E o valor total da nota de corretagem que ele coloca lá na dívida. Pronto, é só isso. Então, assim, ele vai justificar, nesse caso, ele está justificando aquela dívida é o que ele pegou, né, aquela dívida que ele está devendo, é da onde ele tirou o recurso para fazer aquela aplicação que ele declarou na aba bens e direitos, para justamente bater certinho essas informações. Porque no saldo da corretora dele, o valor ainda vai estar lá, que não foi descontado ainda, e ele vai declarar o saldo da conta da corretora dele, que vai ter lá os R$ 7.000 que ele deixou lá para ser descontado na nota de corretagem, só que ele informou na aba bens e direitos essa compra que ele fez no dia 29. Então, para justificar, para fechar essa conta, ele vai ter que fazer um lançamento adicional na aba dívidas e ônus. Dizer assim, esse saldo que está aqui, beleza, está lá na minha conta, mas vai ser descontado no dia tal, porque eu fiz a compra e não foi liquidado ainda. Só isso. Beleza. Por isso que dizem que não é bom fazer operações no final do ano, né? Porque tem essa carguinha de trabalho a mais, né? Dependendo do valor da nota, tem esse lançamento adicional que deve ser feito. Pois é. Ô, Cícero, teve essa aqui, eu acho que eu vou me arriscar a responder, porque dá uma olhada só. O Ander Lima, como saber se tive ganho acima dos 35.000? Como avalia essas operações? Você me corrija se eu estiver errado, mas é o controle pessoal que cada um tem que ter, né? Independente do ativo, do que for, se for bolsa, se for cripto, se for milha, né? Como você falou. Cada um tem que ter seu controle, né, próprio, né? Nota de corretagem, ou então uma planilha, né? Eu gosto muito de usar planilha. E aí você tem que saber ali como que foi, né? Quanto você comprou, quanto você vendeu, você vai saber ali qual foi o lucro, por exemplo, que você teve, né? Mas a questão dos 35.000 que ele perguntou é valor de venda, não é isso, Cícero? Não é lucro, isso. É o valor de venda no mês, né? Isso é muita gente, muitas vezes as pessoas confundem a isenção do valor de venda como se fosse o lucro.
Não é o cara Isso, que teve lucro acima de 35 mil, é o cara que vendeu, volume de exato. vendas. Assim, perdão, acima de 35 mil, que deve fazer o preenchimento ali do GCAP. Perfeito. Perfeito. Deixa eu puxar só mais uma aqui, só um segundo. Por enquanto que tu Claro. procura aí, só uma dica aí para os milheiros de plantão aí. Ó, Fala aí. primeiro, milhas aéreas devem entrar na declaração? Lógico que deve. As vendas também, principalmente se forem vendas isentas, que é o que eu já disse lá na questão de comprovar a evolução patrimonial. Só que é o Certo. seguinte, olha, o cara tem que ter um controle, como você bem citou aí, a questão da organização. Muitas vezes Uhum. o cara me procura assim, você faz declaração de milhas aéreas? Eu faço declaração de milhas aéreas. Só que eu preciso do quê? De todos os recibos de vendas que o cara fez no decorrer do ano. Vendeu para Max Milha, vendeu ali para um das três milhas, vendeu para quem quer que seja aquelas milhas aéreas, ele vai ter que ter esse controle. O recomendável é o que o cara ter o quê? Justamente, ter uma planilha, mês de janeiro. Aí vende, coloca lá, Max Milhas, 1, 2, 3 milhas e demais empresarial. Vendi tantas milhas para Max Milhas, o valor total de venda foi X. Aí vai fazer Perfeito. esse planejamento. Na hora de declarar, já está tudo planejado, vai ser mais fácil. Muitas vezes o cara fala, você faz declaração de milhas, aí pensa que a gente tem bola de cristal para saber o que ele fez, onde ele vendeu as milhas, Não tem se como. ele comprou milhas, se ele recebeu as milhas, bonificação de cartão, de pontuação. Você não tem como. O cara tem que ter o controle para a gente fazer a declaração de forma correta. E o diferencial das milhas aéreas, que é que na bolsa você tem as notas de corretagem, que você consegue identificar ali, tem um portal da B3, que também você consegue puxar algumas informações. Milhas aéreas não tem isso, pô. Aí, É, às vezes, o cara opera com diversas empresas e não tem como a gente saber o que ele fez em cada uma. Então, o cara que tem que ter todos aqueles o recibos, né, o controle. recibo de venda, que é aquele das milhas que ele vendeu, para fazer a declaração de forma correta. Então, minha dica é, seja organizado aí nessa documentação. Perfeito. Até porque, mesmo se ele optar depois por procurar um profissional como você para fazer a declaração, você, foi o que você falou, você vai precisar das informações, não tem como você adivinhar, né? Ah, toma aqui, Justamente. Cícero, tô te pagando. Se vira aí para fazer minha declaração. Não, não é bem assim, eu tenho que ter as informações, né? Na declaração de imposto de renda, na verdade, é feito um base de dados. Uhum. Aqui, assim, a pessoa vai dar a gente tem um checklist, ó, eu preciso dessa documentação para fazer a declaração. Aí Uhum. muitas vezes, rapaz, você precisa disso mesmo, não, mas eu nunca enviei isso aqui para o meu contador. Eu falo assim, não, mas a minha declaração eu faço completa, eu faço da forma que deve ser feita. Mas aí a pessoa assim, eu não quero declarar isso, não, eu não quero fazer isso. Aí muitas vezes já aconteceu, sabe o que é? A gente manda o checklist, aí a pessoa manda, aí a pessoa que trabalha com duas fontes pagadoras. Pega um exemplo assim, um professor, ele trabalha em duas escolas, recebe Uhum. de uma e de outra. Aí o cara fala assim, não, eu quero pagar pouco imposto, eu vou declarar somente de uma escola, não vou declarar da outra não. Aí manda só um informe. Aí vai a declaração, como a Receita Federal tem como identificar essas informações de salário, cai na malha fina. Aí a pessoa chegou aqui assim, zangada, mandando mensagem, o que é que você fez na minha declaração? Não, peraí, bora conferir. Aí consultamos no ECAC, olha, o problema foi a ausência lá de rendimentos. Aí quando foi ver lá na documentação enviada, não tinha, né? Então, assim, acaba que às vezes a pessoa omite informações pensando que está fazendo um bem, mas no final está Uhum. fazendo mal para si próprio. Entendi. Perfeito. Só um adicional aí, antes de responder essa pergunta aí do Lobato, quando você falou de milhas, né, a questão da organização. Até aproveitando aí que entrou o Yuri, um amigo meu, agora há pouco, porque eu tenho aqui um curso de milhas, né, cartão de crédito, milhas aéreas, ensinando como fazer essas coisas aí. E são diversas fontes que você tem para acumular milha, né? Então, o que você falou, você faz a compra no cartão, você faz compra de pontos, compra de produto, enfim, tem várias. Aí a gente, inclusive, disponibiliza lá uma planilha para o pessoal fazer esse controle. Então, o próprio contador vai ficar feliz quando pegar um aluno nosso lá, porque vai ter a planilha certinha, porque a gente fala, pessoal, faça esse controle, porque você vai ter que fazer a declaração. A gente tem um tópico lá só que fala só disso, porque sabe da importância disso aí. Então, para a pessoa se organizar, até para ela vender depois, né? E ter, saber quanto ela está lucrando, mas também para essa questão do imposto de renda, foi o que você falou. A questão de milha, né? Você não tem uma nota de corretagem falando tudo o que foi feito. Então depende da própria pessoa. Então o ideal é uma planilha, né? Ainda que seja simples, qualquer pessoa pode criar uma planilha e vai registrando lá nesse, a data, onde foi feito, quanto que foi ganhado, quanto que foi gasto, enfim, né? Muito importante o que você falou. Isso A aí. próxima. Pode falar, desculpa. Não, é isso aí, tem que ter o controle. O controle é fundamental. Fundamental.
Até para te ajudar aí. A próxima pergunta aí, se você quiser responder, que é contigo essa aí, ó. Querendo saber do seu serviço. O custo para fazer declaração para pessoa física feita por você é fixo ou depende da complexidade da declaração? Olha, Lobato, o valor ele é variável, depende muito do que a pessoa fez. Exemplo, o cara que opera só na B3, declaração é um valor. O cara que faz operações com CRIPS, a declaração é outro valor. O cara que faz operações no exterior também. Então, assim, depende, como você bem citou, da complexidade e principalmente o valor aqui varia de acordo com os investimentos. Como o nosso escritório aqui é especialista em declaração de investimentos, seja ele infinidade de tipos aí, renda fixa, variável, criptos, investimento no exterior, milhas aéreas. Então, nós somos especialistas nessa área. Então, vai depender muito dos investimentos que você fez e do volume, né, de números de negociações, né, notas de corretagem. Então, a gente cobra aqui valor de acordo com as operações. Mas o que pode fazer? Chama lá no direct, aí eu mando lá para você também, tipo um formuláriozinho que você vai falar, vai responder, e com esse formulário respondido, eu lhe passo o valor exato aí da sua declaração, beleza? Não precisa ter medo de fazer o orçamento, você não vai ser obrigatório a fechar, logicamente, então vai lá, chama no direct que a gente conversa bem direitinho e veja qual vai ser a situação, entendo como é a sua situação, para então fazer o orçamento com base na sua declaração de imposto de renda. Perfeito. Então, pessoal, isso aí vale para todo mundo, né, Cícero? Quem tiver com dúvida aí, quiser saber, né, fazer uma pergunta. Ô, Cícero, quanto custa fazer minha declaração? Você vai fazer as perguntas e aí você passa o valor para a pessoa, né? Só te chamar no direct. Justamente. Porque, assim, realmente varia. Não tem como... por exemplo, assim, no início eu cobrava valor fixo. Mas imagina, eu pegava um cliente que fazia 5 operações no ano e pegava um cliente que fazia 300 notas, tinha 300 notas de corretagem. Então, não tem como os valores ser o mesmo para um e para outro. Porque o trabalho e a complexidade vai ser bem maior do que um do que para outro. Então, o valor que a gente cobra é um valor justo conforme as próprias operações da pessoa. Perfeito. Cícero, vai dar quase uma hora de live. Vou marcar só mais uma pergunta aqui e aí a gente finaliza. Para não te explorar também aí no meio do feriadão, você já se dispôs aí a ajudar a gente, né? Olha, como declarar os ganhos em cripto quando você vende abaixo de 5 mil? Você pode informar diretamente na declaração de imposto de renda. Vai ser lá na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. O código é o código 05. Aí, nesse caso, você vai somar todos os lucros isentos do ano inteiro. Vamos supor que você vendeu sempre abaixo de 35 mil de janeiro a dezembro. Você soma todos os lucros que você teve e informa o total na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis no código 05. Simples assim. Aí, mais uma vez, a importância de ter esses cálculos feitos aí, ou um planilhamento para ter esse controle dessas operações. Perfeito. Só para acrescentar nessa pergunta, e a questão de bens e direitos, entra cripto, você falou, só se for acima de 5 mil que é a obrigação? Aí é lá em bens e direitos ou não? Acima de 5 mil para você informar na aba bens e direitos. Então, se você informar valores... Vamos supor aqui, o cara tem 3 criptomoedas. Tem Bitcoin, tem ETH e tem Shiba Inu. Tá. Bitcoin ele tem 10 mil reais investido, Ethereum ele tem ali 8 mil reais investido, e a Shiba Inu ele tem 3 mil reais investido. Tá. Bitcoin e Ethereum, ele obrigatoriamente tem que preencher na declaração, porque tem valores acima de 5 mil. O Shiba Inu, como ele tem só 3 mil aplicado, aí vai ficar a critério dele, se ele informa ou não informa. Se ele não informar, não vai ter nenhum problema. Tá. Entendeu? Porque abaixo de 5 mil é dispensado o preenchimento. Mais uma vez, repito, a minha orientação, já que está fazendo, informa, independente do valor que você tenha, toda a sua posição, para ficar tudo bem feitinho ali na declaração de imposto de renda e tudo registrado, todos os seus investimentos. Perfeito, perfeito, sim. Vamos lá, você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Alguma dica, algum aviso aí pro pessoal, alguma pergunta, ou alguma coisa que você acha que é importante? Não, assim, o principal mesmo, pessoal, é o seguinte, é a organização e fazer essa bagaça o quanto antes. Aí tem pessoa que foi chegar, o prazo começou dia 7, mas só é dia 29 de abril, o tempo passa, o tempo vai passando. O recomendado é o quê? Você fazer logo no início, fazer logo ali nos primeiros dias, porque você vai ter tempo, se der, eu esqueci de colocar uma coisa, faz uma retificadora, coloca as informações. Que um detalhe, que a gente não falou de retificadora, né? Mas a retificadora,
Se a pessoa fizer a retificadora dentro do prazo, ela consegue mudar a forma de tributação da declaração. Quando fala em tributação, a declaração tem dois modelos. Tem a desconto simplificado e tem as deduções legais. Vamos supor que o cara fez a declaração e para ele o melhor foi a desconto simplificado. Beleza. Acabou o prazo, passou do dia 29 de abril, aí ele lembrou, poxa, eu gastei ali 20 mil para me fazer um procedimento médico, despesa médica porque um parente foi ali pegou Covid, ficou internado numa clínica particular, enfim, independente da despesa médica, ele gastou 20 mil reais. Uhum. Despesa médica é dedutível do imposto de renda. Aí eu falei assim, não, ó, se eu declarasse os 20 mil, eu estou recebendo R$ 1.000 de restituição. Se eu declarasse esses 20 mil de despesa, eu vou receber aqui R$ 4.000. Só que como passou do prazo da declaração já, não pode mais mudar a opção de tributação. Então, perdeu essa grana. Então, se ele fizer a declaração logo no início e identificar depois essas informações que ele não deixou de fazer ou algum dado que ele deixou de preencher, ele consegue mudar essa forma de tributação dentro do prazo. Passou do prazo, não consegue mais. Então, se organizem, faça a declaração o quanto antes. Mas o pessoal que está aí na live, que tem um interesse, vai lá, chama no direct, que a gente vai fazer o orçamento. Mas é como disse, chama o quanto antes. Como o prazo, essa aula é limitado, né? Até o dia 29. Então não tem como a gente pegar a declaração de todo mundo. Quem chegou do dia 29, quem fizer depois do prazo, já entra aquela questão da multa. Aí não tem como. Então é importante você fazer o quanto antes a declaração. E se for fazer conosco, entrar em contato o quanto antes para garantir logo a sua vaga aí. Até porque, se foi o que você falou, você vai mandar ali os documentos que você precisa, né? Então, se a pessoa te chama muito no final do prazo, aí você vai falar, ó, preciso disso, disso, disso. A pessoa, caramba, eu não estou com isso em mãos. Como é que eu vou pegar? Não recebi o informe de rendimentos, por exemplo, né? Por qualquer motivo. Aí a pessoa já se enrola para buscar as informações, passa do prazo e tem todas essas consequências que você falou, né? Então, deixar para o último dia, jamais, né? Busque sempre aí o quanto antes. Vai começar na segunda-feira, pessoal. Então, você tem muito tempo agora, já chama o Cícero, vê com ele aí, pô, quanto que vai me cobrar, o que eu preciso, já fica tranquilo em relação a isso aí. A gente, às vezes, já tem dissabores na própria operação da Bolsa de Valores, né? Então, vamos deixar pelo menos a parte da tributação tranquila, né? Ter, pelo menos, relaxar em relação a isso, né? E um detalhe, Sal, o colega lá, né, que disse que teve problema com a declaração dele, aqui todas as declarações que nós fazemos, a gente dá garantia. Por exemplo, assim, caiu na malha fina por qualquer motivo, que seja erro nosso, logicamente, né? Às vezes a gente está preenchendo, ou meio que está preenchendo algum descuido ali, colocou alguma informação no local errado. A gente vai fazer toda a retificadora, assume todo o processo, assume toda a bronca, sem custo nenhum. Agora, aí volta aquele caso da pessoa que omite informações. Se o problema que gerar na declaração for porque o cliente omitiu algum dado, o cara trabalha em duas empresas, mandou um informe só de uma. Caiu na malha. Não, meu amigo, você não mandou esse informe. Aí, nesse caso, a gente corrige novamente, só que aí é cobrado taxas. Mas se for problema nosso, for erro nosso, se tiver multa, independente do problema que for, nós assumimos toda a bronca. Beleza? Então, a pessoa pode ficar sossegada, tranquilo. Quem for fazer a declaração conosco, pode dormir sossegado, que toda a responsabilidade nós assumimos. Legal. Garantir o trabalho, né, Cícero? Isso. Perfeito. Bom, então o pessoal que chegou depois aí, né, perdeu bastante coisa. 1 hora de bate-papo aqui com o Cícero, esclareceu várias dúvidas. Vou deixar essa live salva, né? Então depois pode vir aqui no perfil, dar uma olhadinha aí para conferir todo o conhecimento que foi passado aí. Ô, Cícero, e não deixe de seguir lá, né? Claro. Se você quiser mandar escrito aí seu perfil, é só clicar aqui em cima, você encontra o perfil dele, né? O meu também. Se você quiser mandar escrito seu aí pro pessoal, deixa eu mandar aqui. Cícero Itano, certo? Isso, Cícero Itano. Ítalo, desculpe. Aí, ó. Então, o Instagram dele tá aí, ó. Quem quiser ficar por dentro de declaração, tem várias postagens lá. E deixar o meu aí pro pessoal também que não me conhece, Investimentei, falando sobre investimento, milhas aéreas e tudo mais. Justo aí, ó. O pessoal que não segue aí o Investimentei, já segue aí. Saulo, né, Saulo? Já segue o Saulo também aí. Isso aí. Essa parte de milhas eu tô engatinhando ainda, mas depois a gente vê se nós trocamos uma ideia também para ver se alinha esse processo de milhas que ainda tem que aprender. Não, perfeito. Mas você já falou que tá engatinhando, mas você já falou tudo aí que tinha de dúvida, né? Esclareceu pro pessoal aí. Eu digo de milhas para mim, de usar as milhas a meu favor. Entendeu? É essa parte que eu tô engatinhando. Entendi. Não, porque da declaração eu vi que você deu um show aí, sabia tudo na ponta da língua.
mas para você mesmo, né? Isso é importante, hein, Cícero? Pois é, aí assim, usava muito débito, tá, mas aí acordamos para a vida aí que dizer que débito não, de fato não é vantajoso. O vantajoso é crédito que vai gerando também recursos para você ali, né? Então depois a gente troca uma ideia em relação a isso aí também. Aí Perfeito, agora, perfeito. agora a Estamos à gente vai fazer o disposição seguinte, aí. pessoal, agora a gente tem que marcar uma live posteriormente aí para agora pra você sendo convidado e falar aqui sobre Milhas Aéreas, né, pessoal que não segue aí. Ah, beleza. Vamos sim. Deu uma travadinha na sua, acho Beleza? que foi na sua internet ou na minha, não sei, deu uma travadinha. Mas você falou pra gente marcar uma outra live, não foi isso? Isso, para marcar outra live, agora você que vai falar sobre milhas aéreas aí para nossa audiência. Ah, não, perfeito, vamos marcar. A gente tem um curso aí de investimento, né? Que é o Start Investidor, e aí ensinando do início até o fim, passo pela parte de economia, renda fixa, né? Renda variável, fundo imobiliário, ETF, BDR, Bolsa de Valores, tudo, né? Análise fundamentalista, não é nada de trade, não. Eu gosto mais dessa área aí, né? Fundamentalista para mim faz mais sentido. E tem o curso também de cartão de crédito e milhas aéreas, né? Como eu te falei, né? Ensinando aí todo esse mercado aí, os melhores cartões, os benefícios, né? Acessar a sala VIP, que você falou que você está precisando aprender um pouco mais aí, cara. Tem. Inclusive, tem uma promoção, aproveitando aí uma boa dica para você, inclusive, uma promoção do Bradesco, não sei se você já ouviu falar, que eles estão dando anuidade, estão isentando a anuidade de ótimos cartões, sabe? Cartão Black, como o Elo Nankin, o American Express e tudo mais, com uma anuidade isenta. Então, essa promoção é desde agosto do ano passado, aí eles vão prorrogando e acabar agora, no final de fevereiro, mas está rolando um papo aí que vai ser prorrogada de novo até final de abril. Então, se tiver a oportunidade de, pô, não sei se é correntista do Bradesco, mas entrar em contato com o gerente, ou então até mesmo no telefone da central de cartões do Bradesco, que eles estão com uma condição muito especial aí, pra você pegar um cartão que é top do mercado, tem várias facilidades, com isenção de anuidade. Vale a pena dar uma olhadinha nisso aí. Eu já, assim, eu já tinha tentado alguns cartões, tinha tentado pegar aquele PDA, né? Mas eu não consegui, eu não sei por que que era, assim. Não sei qual é o critério que os bancos também utilizam para fazer essa análise, né? Que meu score é alto, não Pois tinha é. restrição nenhuma, mas eu também nunca tive relacionamento com o Itaú. Aí eu Uhum. pensei, não, eu tenho que fazer relacionamento para conseguir. Aí é complicado. Mas, assim, a gente... Vamos ver aí também essa parte, como é que consegue essa bagaça aí. Tá bom, tranquilo. Só uma dica. Depois você tenta pelo aplicativo do Pão de Açúcar. Baixa o Pão de Açúcar mais, aí solicita o cartão por lá. Depois você me diz, porque muita gente tem conseguido por lá. Ah, beleza, obrigado pela Depois dica. você tenta aí para ver se consegue. Beleza. Ô, Pois, Cícero, Saulo, então, quero aqui agradecer o convite, também a oportunidade de ter falado aqui também um pouco aí, como diz assim, orientado também a audiência aí, que, principalmente agora que vai iniciar o prazo de declaração, para não dar mole para a Receita, beleza? com Obrigadão pela certeza. oportunidade aí. Nada, eu que agradeço a sua disponibilidade no meio do carnaval, feriadão, mesmo com família aí, você ter tirado esse tempinho para ensinar um pouco pra gente. Obrigadão mesmo, viu, Cícero? Valeu. Valeu, Um abraço. Até até mais. mais. Falou, tchau. Pessoal, quero agradecer a todo mundo aí que participou, tá? Espero que tenha agregado bastante aí para vocês, né? O Cícero, contador aí, especialista em investimentos, tá bom? Então, próxima segunda-feira aí começa oficialmente o prazo para a gente começar a entregar nossas declarações até final de abril, mas como ele falou, não deixe para cima da hora, tá bom? Você vai ter que reunir alguns documentos para fazer isso. Se tiver inseguro para fazer, chama o Cícero aí, vê quanto custa aí o serviço dele, mas viu o que ele falou, né? É garantia de que vai ficar tudo certinho. Se tiver qualquer problema, ele assume a responsabilidade, desde que tenha sido, né, problema lá da própria, algum erro da equipe dele, né, de processamento, enfim, conversa com ele direitinho lá que ele vai saber orientar bem, mas não dá mole com essa questão aí de imposto de renda que você viu. Teve qualquer problema na declaração, caiu na malha fina, né, que é o dito popular aí, você fica com seu CPF cheio de restrição, você não pode assumir cargo público, né, concurso, viajar para fora do país, por exemplo, vai ter problema com passaporte, enfim, não dá mole, tá bom? Não dá mole com essa questão de imposto de renda aí, porque agarra para muita gente, principalmente pessoal iniciante, começou a investir recentemente, né, no ano passado. Em resumo, chegou agora da live, fez a operação na Bolsa de Valores ano passado, você tem que entregar a declaração de imposto de renda esse ano. Independente de você nunca ter feito, se fez a operação na renda variável, você precisa entregar a declaração esse ano, tá? Então, passe essa mensagem aí para outras pessoas que você conheça,
porque isso aí é muito importante para você não ter problemas depois, pagar multa e essas restrições no CPF. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês aí, né? 10 horas da noite, feriadão de carnaval, pessoal acompanhando aí. Obrigado pela audiência, pela participação. Vou deixar essa live salva, tá? Assim que encerrar aqui, eu espero que o Instagram não dê nenhum problema, porque a última live que eu fiz para falar sobre cartão de crédito e milhas aéreas aí, o Instagram travou, não consegui deixar salvo, infelizmente, mas eu espero que essa aqui eu não perca não, porque, pô, essa aí vale ouro, né? Tivemos aí a presença de um profissional da área, então espero que dê tudo certinho. Vou deixar salvo aí pro pessoal que não conseguiu chegar a tempo. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado, um grande abraço, valeu, boa noite aí para todo mundo.